Saudações Bitcoiners e altcoiners. Vamos começar o vídeo fazendo a análise gráfica do Bitcoin. Como o tempo gráfico, os gráficos são fractais, ou seja, um tempo menor está dentro de um tempo maior, a gente vai começar no tempo gráfico maior, que é o gráfico mensal. Observem essas três linhas aqui. $93.500, $102.450, $105.800. Isso aqui são linhas que formaram suportes e resistências, porque geralmente toda resistência, quando ela é rompida para cima, ela tende a virar um suporte. Todo suporte que é rompido para baixo, ele tende a virar uma resistência. Observem aqui o que esse candle fez. Ele chegou até aqui perto dos 100 mil dólares, até porque todo o mercado cripto já esperava que os 100 mil dólares ia ser algum tipo de resistência, até porque no ciclo passado se esperava que ia chegar a 100 mil dólares. O ciclo passado foi relativamente fraco e chegou a 70 mil dólares. Então aqui já era previsto que algum candle mensal ia parar nos próximos dos 100 mil, que foi o que aconteceu. Na sequência aqui, esse candle, se a gente observar aqui, ele foi até os 90 mil dólares e o fechamento dele foi em 93.500 dólares. Tá? Daí no candle seguinte, ele teve a sua abertura no fechamento do candle anterior. Então, o que ele fez? Ele caiu até aqui os 90 mil dólares, próximo dos 90 mil dólares, subiu, foi até quase 100 mil dólares. Fez uma correção e fechou nos 102.500 dólares. Ok. Próximo candle, ele abriu nos 102 mil dólares e caiu. Caiu, fez toda essa correção aqui bem forte. Chegando ali, a correção dele chegou próximo, vamos ver aqui, dos 78 mil dólares. Ele subiu, fechou aqui nos 84 mil dólares. Próximo candle, ele abriu aqui, próximo dos 85 mil dólares, onde fechou o candle anterior, subiu, fez uma correção até lá embaixo. Foi o último fundo aí aliás, foi o penúltimo fundo, né, que a gente teve nessa correção, lá nos 76.500. E subiu e fechou nos 83 mil. Aqui o próximo candle, quando parecia que ia ter fim o ciclo, houve essa recuperação. Ele caiu até aqui daí, que foi o fundo dessa última correção, 75 mil dólares. Observe que foi próximo até o topo anterior, que foi 70 mil dólares. E se recuperou aqui, chegou até 96 mil dólares e fechou aqui em 94 mil dólares. Próximo candle, que é o que a gente está agora, no mês de maio. Ele abriu aqui no fechamento do candle anterior, deu uma pequena correção aqui, subiu, tocou até os 105.800 e agora, nesse momento, a gente está em 103.700 dólares. Então, observem que nos fechamentos desses candles aí, do corpo desses candles, tanto fechamento negativo, que são os candles vermelhos, como os positivos, que são os candles verdes, eles formaram suportes e resistências aqui, ó. Ok? Então, isso no gráfico mensal. Como eu disse, o gráfico é fractal, então o próximo que viria é o gráfico semanal. Vamos ver se faz sentido. Vamos ver se esses suportes e resistências, gráfico mensal, influenciaram o gráfico semanal. Vamos abrir o gráfico da semana aqui. Vamos dar uma olhada. Realmente, olha aqui, ó. Suportes e resistências agiram no gráfico semanal. Porque o gráfico de maior tempo sempre vai influenciar
muito fortemente o gráfico de menor tempo. E é o que a gente vê aqui, ó. Claro que essas linhas elas são regiões, elas são exatas, até muitas vezes pega exatamente na linha, a gente tem que considerar que elas são regiões de suporte e resistência. Então a gente olha o preço aqui, esses candles, a gente vê realmente que em muitos casos o pavio chegou nessa região de suporte, como muitas vezes o pavio ou o corpo do candle chegou nessa região aqui de resistência, e muitas vezes houve falso rompimento, voltando para dentro, para baixo, né, da resistência, e quando é superado, ele forma aqui, ó, pegou em outra resistência aqui, ó, do gráfico mensal que a gente estava olhando antes. Então fez toda aquela correção que a gente já viu no mensal, recuperou, respeitando, vejam bem, os suportes e resistências aqui, como a gente viu no mensal, essas linhas amarelas. Agora vamos para o tempo gráfico diário, que daí seria o abaixo do semanal. Vamos ver se o mensal, a gente já viu que influenciou o semanal, vamos ver se ele influenciou o diário. Ó. Também a gente observa que essas linhas de suporte e resistência influenciaram diretamente nos fechamentos e aberturas dos candles do gráfico diário. Vejam bem, ó, suporte, resistência, rompendo ou não a resistência. Quando rompe a resistência, faz a linha da resistência se torna um suporte. Quando rompido para baixo, a queda é maior. Olha só, quando rompeu aqui esse suporte aqui dos 93.500, como foi a correção que a gente viu ali até os 75 mil dólares, houve uma grande queda que depois tentou superar aqui, foi uma resistência, suporte virou resistência, caiu mais, até que conseguiu superar essa linha aqui, que era uma resistência, virou um suporte, ó, retestou aqui na linha amarela, subiu novamente. Ou então, novamente, nas regiões que tinha chego já antes. Porque devemos lembrar que a última alta foi 110 mil dólares. Daí, se a gente observar aqui, ó, testou o suporte, subiu, pegou a resistência, rompeu a resistência. Agora, o que a gente está fazendo? A gente testou esse suporte aqui, que era uma resistência, foi superado, pegando até essa resistência aqui, muito forte, muito importante, do 105, aqui ó, 105.800 dólares, que foi o que a gente viu antes. O que é esse 105.800 dólares? Vamos voltar lá para o gráfico mensal. Por que essa resistência está sendo tão forte? Porque foi aonde esse candle desse mês de maio foi aonde o pavio dele chegou. Ele não teve seu fechamento ainda, então a gente não sabe como é que vai fechar esse candle mensal. Vai fechar às 21 horas do último dia desse mês. Se a gente olhar aqui, esse mês deve ir, vamos ver, até maio vai até dia 31, então dia 31, às 21 horas, que fechamento no mercado cripto às 21 horas, é o meridiano Greenwich, que é a meia-noite mundial. Como as criptomoedas não têm fuso horário, ela segue o fuso horário mundial internacional. 21 horas do domingo do dia 31 de maio. A gente tem que ver como vai fechar esse candle mensal. Mesma coisa semanal. O semanal a gente vai fechar essa semana no domingo às 21 horas. A gente tem que ver aonde vai fechar esse candle semanal. E o diário, a gente tem que observar hoje, às 21 horas, aonde esse candle diário vai fechar. No momento, ele está em 103 mil dólares, 500. Então, ele está trabalhando bem nessa região. Observe que no gráfico diário ele ficou justamente trabalhando nessa região, transformando essa região aqui dos 102.450 dólares até os 105.800 dólares como
suporte e resistência. Ele bate embaixo, no suporte, bate acima, bate na resistência e volta. Então, estamos trabalhando aí dentro dessa região de preço. Então, a gente tem que ver, fechando o candle hoje acima dos 102.450 dólares, ele vai estar dentro dessa região. Se ele fechar abaixo, ele tende a recuar para o próximo suporte, que seria os 93.500 dólares. Mesma coisa nos outros tempos. A gente tem que ver ali na semana e nesse domingo, se o preço, se o candle semanal fechar acima dos 102.450 mil dólares, tende a ficar acima desse valor aqui e possivelmente até daí rompendo essa resistência aqui dos 105.800 dólares. Se ele romper para baixo dos 102.450 dólares, tende a ter uma correção, daí possivelmente iria até os 93.500 dólares. Então, para saber, é só observando o fechamento de hoje e fechamento da semana. Por isso que a análise gráfica, estou fazendo um resumo bem rápido, não se resume nisso aí, tem muito mais coisas, mas a gente observa por cima, assim, que realmente o suporte e resistência funciona e que o gráfico é fractal. Outra coisa que a gente pode olhar é a dominância. Vou dar uma olhada aqui na dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin, ela tá bem alta. Vamos colocar aqui no mensal. Dominância do Bitcoin, geralmente ela pode chegar a 70%. Por enquanto ela está em 63%, então teoricamente ela poderia subir mais, ou seja, o Bitcoin continuar valorizando mais que as altcoins. Podem ver que ele está valorizando nos últimos meses mais do que as altcoins. Só que se a gente observar aqui um outro indicador, o RSI, ou IFR, que é o Índice de Força Relativa em português, ele já está numa zona aqui sobrecomprada, vamos dizer aqui, que ele está formando essa cunha aqui ascendente, e toda a cunha ascendente tende a romper para baixo, então ele poderia trabalhar mais um pouco aqui dentro dessa cunha. Observem que ali está tá nessa linha aqui, ó. Fica aqui esses comandos TradingView, não tem como tirar eles. Observe que poderia, aqui ó, ele foi subindo e poderia ele trabalhar. Deixa eu maximizar aqui. Ó. Poderia, mesmo assim, vamos aumentar ele aqui. Então. O RSI, ó, ele poderia continuar trabalhando dentro dessa cunha ascendente e a dominância, como eu estava mostrando ali para vocês, do Bitcoin continuar subindo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente só vai ter alt-season que quando as altcoins valorizam mais que o Bitcoin, se ele começar na dominância a baixar. Vamos dar uma olhada aqui na dominância das altcoins, ó, já que a gente está olhando do Bitcoin. Que é o RSI das altcoins, ó. Ele está numa cunha descendente, então a gente observa aqui que ele ficou trabalhando, ó, dentro dessa cunha descendente. Ele pode continuar trabalhando nessa cunha ascendente. Pode vir aqui, ele está agora nesse momento subindo, porque as altcoins estão tendo uma leve valorização acima do Bitcoin nesse momento, mas no tempo, mas a longo prazo o Bitcoin está valorizando mais. Então, assim, poderia continuar caindo aqui e ele ficar trabalhando dentro dessa cunha ascendente. Como esse indicador ele é momentâneo, não tem como a gente adivinhar o que vai fazer. A gente sabe que ou ele continua trabalhando dessa cunha aqui, ou ele sobe e já rompe. É que seria o início da alt-season. Então a gente não sabe disso ainda, tem que ir observando o gráfico. Então,
esse vídeo é bem curto, resumidamente, eu queria mostrar isso para vocês em relação a suporte e resistência, os candles e a dominância, né? Agora eu abri aqui o gráfico da dominância das altcoins. A gente viu que o Bitcoin está em 63%, as altcoins em 8%. Então, assim, poderia estar pegando um fundo aqui já, ela já está num fundo, ó. As altcoins, elas estão formando um fundo, claro. Se aqui no RSI, que nem a gente estava vendo, continuar a descer, pode ela vir aqui nesse fundo anterior aqui, ó, em 7% por aí, ó. Então, agora, se for mais, se isso aqui, se essa linha aqui, os 8% for um fundo, e as altcoins começarem a valorizar, a aumentar a sua dominância, a gente pode dizer que é o início da alt-season, talvez aí mês que vem, quem sabe, né, iniciar a alt-season, que daí na alt-season as altcoins valorizam mais que o Bitcoin. O Bitcoin continua valorizando, mas as altcoins valorizam mais nesse período. Então, esse vídeo é curto, e só de mostrar isso mesmo para vocês. Vou deixar ali os links no comentário fixado, na descrição do site bitcoinet.com.br. Considere se inscrever no canal para ficar atualizado. E se gostou do vídeo, agradeço a curtida e considere também colocar nos comentários ali se quer uma análise de alguma altcoin específica. Eu fiz análise só do Bitcoin, mas existem milhares de altcoins, muitas interessantes que a gente pode fazer uma análise gráfica. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.